Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo e hoje para reagir ao perfil do Brian Moss, que é um fotógrafo de fisiculturistas. E antes da gente dar uma olhada aqui no perfil desse cara, é importante deixar claro, hoje a gente tem os registros na internet, nas redes sociais, qualquer um pode produzir o seu próprio conteúdo, mas houve um tempo em que a produção de conteúdo era realmente muito precária. Então esses caras como o Brian Moss, como o Art Zeller lá nos anos 70, como o Gene Muse lá nos anos 60, como o Robert Nylon nos anos 70, inclusive foi um dos principais fotógrafos do Arnold Schwarzenegger, como o Mitsuru Okabe e o Mook, né? O Mitsuru Okabe produzia os vídeos ali, como Battle for Olympia, como os lendários vídeos do Ronnie Coleman, mostrando ali a rotina do Ronnie, comendo, enfim, no interior da sua casa. Esses caras, eles foram extremamente importantes ao longo da história para manter vivo o fisiculturismo através das mídias. Se não fossem esses caras, você não teria conteúdo nenhum para consumir, por exemplo, do Old School, da Golden Era, e até mesmo ali dos anos 90, 2000, era pré-internet. Porque esses caras definitivamente foram a peça fundamental ou as peças fundamentais para que o esporte produzisse conteúdo e conteúdo de qualidade. Então o Joe Wader com as revistas, né, a Muscle Builder, depois a Flex, a Muscle Fitness, ele trazia esses caras, né, produzindo as fotos dos atletas para dentro da revista para que o fã, o entusiasta, o consumidor desse tipo de conteúdo pudesse absorver aquele tipo de informação. E ontem, para minha surpresa, eu fiz um conteúdo falando sobre a Carla Dunlap, que foi a terceira Miss Olímpia da história do fisiculturismo, que ela surge ali nos anos 80. Em 1981, ela vence o Night of the Champions, se classifica para a Olímpia. No Miss Olímpia de 82, ela perde para Raquel McLeish, mas em 1983 ela vence o Miss Olímpia, né? E o Brian Moss, ele me chama para fazer uma observação, porque no vídeo eu falo que a Carla Dunlap, ela foi a segunda Miss Olímpia da história, na verdade foi a terceira, e ele faz essa observação para mim e a gente continuou ali trocando uma ideia no direct e ele me comunicou muitos assuntos interessantes, como por exemplo o fato dele ter estado naquele Miss Olímpia de 83, onde a sua namorada foi convidada para fazer um guest pose e me trouxe algumas informações pertinentes àquele evento. E eu achei muito bacana porque eu conhecia o trabalho do Brian Moss, mas não sabia que ele me seguia. E aí resolvi fazer esse vídeo aqui para trazer para vocês o Brian Moss, né, cara? Com vocês, um dos maiores fotógrafos de fisiculturistas de todos os tempos. Então, fotos, por exemplo, como essa aqui, ó. Olha que foto interessante. Esse aqui é o Brian Moss, tá? Tá novinho aqui. Então aqui você tem caras lendários aqui, ó, o Bertil Fox, né? Cara, assim, são fotos que remetem realmente ao Gary Stridon aqui, né? A uma era de ouro, né? Do Rick Valent, olha só, do fisiculturismo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha, essas fotos aqui que eu achei muito interessante, olha só. Aqui são fotos de provavelmente um evento, né? Fotos temáticas, mas olha só o Chris Cormier aqui, cara, que interessante. Não sei, talvez você não tenha nunca visto essas fotos aqui. O Chris Cormier, para quem não sabe, foi top 3 no Mr. Olympia de 99. Hoje é um cara muito ativo no cenário do fisiculturismo, né? Embora já esteja mais velho, claro. Agora, olha essa foto aqui do Shaw Clarida. Olha que legal, cara. Uma foto do Brian Moss. Brian Moss aqui nos anos 80, provavelmente, não, nos anos 90, ó, final dos anos 80,
e nem ele sabe, na verdade, né? Talvez o início dos anos 90, mas uma foto bem legal, né? Eu gosto muito da fotografia dos anos 80, das roupas que os fisiculturistas utilizavam, inclusive anos 80 e 90. Né? Eu tive lá em São Paulo 2 semanas, eu fui na Academia Moura, né? A academia muito temática ali dos anos 80 e que, enfim, você chega lá, você se sente realmente voltando no tempo. E fui também na Junkyard Gym, a convite do Mr. Sizen, né? E conheci lá o espaço dele, enfim, um espaço fantástico, uma academia incrível, onde ele traz, né, realmente equipamentos lendários, históricos, que remete realmente a esses tempos de ouro do fisiculturismo. É impressionante os aparelhos que ele tem lá, os Nautilus realmente bem tradicionais. E lá também é um lugar onde você se sente realmente nos anos 90. Agora, olha essas fotos aqui, cara, do Ernie Taylor. Fotos bem interessantes. Ernie Taylor foi um fisiculturista ali nos anos 90, competiu no Mr. Olympia. E olha só, interessante, talvez o mais interessante das fotos é tirar o fisiculturista do seu habitat natural, né? E isso é uma coisa que eu me lembro que o George Butler fazia muito com o Schwarzenegger ali nos anos 70, e a proposta do George Butler era realmente tirar o fisiculturista desse habitat natural dele e levar ele para um ambiente hostil, né, que era o ambiente do americano comum, como faculdade, enfim, outros lugares que geralmente os fãs de fisiculturismo não estavam habituados a ver essas imagens, porque geralmente as imagens de atletas de fisiculturismo nessa época eram fotos de sunga, né, e enfim, no palco ou em algum ambiente relacionado ao esporte. Então, esse tipo de foto aqui é muito bacana porque tira, né, a ideia do fisiculturista não ser um cara comum, né, um cara do dia a dia. E eu achei bem interessante essas fotos aqui, né, do Ernie Taylor. Olha o Bertil Fox aqui, é gigantesco, cara. Bertil Fox para mim, foi o original Mass Monster. Tá? Esse cara realmente impressionou ou impressionava já nos anos 80 com o volume, com a densidade. Era um big monster, né, cara? Ele treinava 8 horas por dia, inclusive. Era um cara realmente fora da curva. Essas fotos aqui muito bacanas também do Milo Sarcev ali, a lá Elvis Presley. Olha só que legal. Eu tenho certeza que você já viu essas fotos aqui em algum lugar, mas provavelmente não sabia que foi o Brian Moss que tirou essas fotos. Olha o Gunter, Tiller Camp também aqui. Olha que legal, cara. Assim, são fotos de um tempo que a gente não tinha rede social, né? Eram fotos para revistas mesmo. Então essas fotos saíam na Muscle in Fitness, mas obviamente não se tinha rede social na época, então o grande público não tinha acesso, só realmente quem comprava as revistas e quem era fã do esporte, né? Olha aqui o Nasser El Sambati, que foto legal. Não sei se foi o Brian que tirou essas fotos aqui, não tem a menção, mas é uma foto realmente lendária, muito bacana. Olha essa foto aqui, que legal, é o Milos novamente, o Jay Cutler aqui de costas, era outro Mass Monster também, incrível. Enfim, são fotos, cara, olha aqui que legal, o Samir Banu. Eu confesso que essas fotos aqui do Samir não tinha visto ainda. Muito bacana, né? O Brian Moss aqui, que é a foto de perfil dele, né? Imagina, ou imaginem a quantidade de conteúdo que esse cara tem, né? Eu conversei com ele ontem, olha que legal essa aqui, cara, com o Clubber Lang, né? O famoso do Rock 3, né? Ou o BA do Esquadrão Classe A. Quem não se lembra, né, do BA, né, cara? Quem realmente viveu os anos 80 com certeza se lembra do BA. Olha que legal.
Bacana essas fotos aqui, os dois treinando ali. E assim, cara, é impressionante porque esse cara, né, com esse trabalho, olha que foto legal do Chris Cormier. Com esse tipo de trabalho, ele me confessou ontem que ele fazia, ele, historicamente falando, ele tem mais envolvimento com o fisiculturismo feminino. E muito legal porque eu tenho produzido mais conteúdos do fisiculturismo feminino ultimamente. Eu acho que é interessante, enquanto não apareça uma menina fazendo, que eu acho bem bacana também que aparecesse alguém fazendo esse tipo de conteúdo. Olha ele aqui com a Glenda Murrow, 8 vezes Miss Olímpia. Também né, foi o Lihane Desai ali dos anos 80. E assim, o mais impressionante que eu vejo, olha essa foto aqui do Gary Stridle. E legal que essa foto aqui, eu lembro porque tem um DVD da série Golden Age, são 4 DVDs, né? Eu tenho esses DVDs e tem um conteúdo de vídeo exatamente para essa foto aqui. Eu acho que foi o Brian Moss que estava realmente fazendo as fotos durante as filmagens. Olha, um físico incrível. Esse realmente era um físico clássico, o físico do Gary Stridle, né? Um cara que, se tivesse hoje competindo na Classic Physique, faria um barulho gigantesco. Realmente era um físico de impressionar. Agora, o que eu ia comentar, né? Essa foto aqui também é muito bacana, do Gold's Gym. Não sei se foi ele que tirou, mas uma foto muito legal. É que esse cara, por exemplo, ele tem 13 mil seguidores, cara. 13 mil seguidores. Um cara com essa importância. Se chegar numa feira, por exemplo, aqui no Brasil, ninguém vai saber quem é, né? Se ele tiver num stand qualquer, ninguém vai saber quem é. O pessoal vai estar tirando foto lá com um influenciador digital maromba, né, que só faz conteúdo fast food, conteúdo que amanhã já não tem importância nenhuma. E um cara desse, né? Então assim, por que eu estou falando isso? Porque é meu papel produzir esse tipo de conteúdo para que você saiba quem são esses caras que fizeram a história do esporte através das suas câmeras. Porque é importante que você conheça a história. A gente vai estar vivendo desse conteúdo fast food, que amanhã não tem a menor importância, e eu estou vendo muitos caras se rendendo a esse tipo de conteúdo fast food para ganhar grana, para viralizar, para monetizar. E assim, o meu pensamento ele me leva para a seguinte questão: o que será do fisiculturismo amanhã? Porque hoje eu já não consigo ver fisiculturismo nisso que está aí. Eu já não consigo ver. Você tem um nicho, maromba, que remete, né, muito longínquamente ali falando o fisiculturismo, do fisiculturismo que nós conhecemos, mas que não é isso aí. E se você conversar, e aí eu não estou falando de um pensamento retrógrado, tá pessoal? Mas se você conversar com qualquer ser humano sério, mesmo dessa geração, que curte o fisiculturismo, você pode ter certeza que ele não segue a metade dessa galera de hoje. Esse pessoalzinho que faz conteúdo sob demanda, que é um conteúdo exatamente voltado para aquilo que as pessoas querem ver, que é a fofoca, que é a treta, né? Que é, cara, é impressionante isso, né? O cara ele leva um chifre da mulher e assim a vida dele se carrega para cima. Nunca vi isso, né? Ele termina com a mulher, leva um chifre, caso de um monte de coisa ali envolvido, e aí ele entra numa marca melhor, ele monetiza mais, ele ganha mais dinheiro, assim, realmente estranho isso, né? Pelo menos para mim parece muito estranho. E isso vira notícia, né? E, enfim, parece que não morre. Agora, esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui não tem a menor importância, mas eu faço porque eu sei que se tiver 20, 30, 40 pessoas assistindo até o final, para mim, já é o bastante. Então eu espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo aqui, desse react, né, do perfil do Brian Moss, se você não conhecia. E aí eu vou deixar aqui no link, na descrição, o perfil dele para você seguir. Então já vai lá, já segue, né, porque eu acho que é importante. Se você realmente é fã do esporte, né, porque eu acho que a gente está vivendo dias complicados, dias difíceis, e que se a gente não mudar esse quadro, daqui a alguns anos o fisiculturismo vai se tornar sabe-se lá o quê. Então um forte abraço pessoal e a gente se vê no próximo vídeo.